Opa, bom dia para você que me acompanha. Nós estamos fazendo aqui a leitura do livro de Atos dos Apóstolos, né? Está vendo aqui versículo por versículo, né? E dando uma breve descrição, falando que os apóstolos, né? Quais foram as ações dos apóstolos, né? É isso que diz o livro Atos dos Apóstolos. E nós estávamos falando, né? Justamente sobre o que aconteceu logo após a morte de Jesus, né? Quando ele ressuscitou, ele ficou ainda aparecendo, né, entre os discípulos, em muitos, durante 40 dias. Né? E só lembrando, quem escreveu o livro de Atos foi Lucas, né, que era um médico e que era amigo de Paulo e o acompanhava. Bom, então lá no versículo 8, né, que foi onde nós paramos da última vez, diz assim: mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis, né, testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Né? É legal, né? Então, a gente falou que o que é o Espírito Santo, né? Então, novamente eu falo, nós somos corpo, somos alma e também somos espírito, né? O espírito, ele é algo imaterial, não tem físico, né? E não precisa da nossa vida para que ele exista. Antes que nós existíssemos aqui, o espírito já existia, né? E o espírito, ele é eterno, né? O espírito, o corpo morrerá e o espírito voltará para onde, da onde ele veio, né? É isso que nós cristãos cremos, né? Bom, vamos continuar aqui então, versículo 9, né? E falando, né, sobre o Espírito Santo, é o Espírito é algo não material que está no Criador e os discípulos iriam receber. Então, eles iriam receber a fonte, né? Como eu falei, nós somos receptores, somos como televisores, né? E você escolhe qual canal que você vai colocar ali no seu controle remoto, né? No caso que Jesus estava falando, é que eles iriam receber, né, uma transmissão, numa frequência que seria do próprio Criador. Então, eles iriam sentir o que é o próprio Criador, né, e iam receber as características dele. Né? Versículo 9 diz assim: e quando dizia isto, dizia quem? Jesus, né? Vendo eles, ou seja, os discípulos, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o dos seus olhos. Tá? Jesus foi visto por ele, muitos outros, só que uma coisa importante a se destacar é que ele não era mais o mesmo Jesus que andou com eles. Como assim? Não era o mesmo corpo, tá? Aquele corpo que ele já tinha ali já era outro, tá bom? Tem uma passagem, né, onde Jesus está no Getsemane, né? E os discípulos estavam um pouco mais atrás, né, e viram Jesus transfigurar, né? E estavam ali também outras pessoas, né? Mas não meio físicas, eles estavam meio iluminados. Então, transfiguração, que é uma coisa que também aconteceu com Estevão, que já veio mais depois aqui em Atos, é que o corpo da pessoa começou a brilhar, o rosto começou a brilhar, começou a se tornar luz, né? Então, Jesus não tinha mais esse corpo que a gente tem, o corpo dele já tinha sido transformado em outro corpo. Eles viram ainda a feição de Jesus, né? Mas não era mais o mesmo corpo. Tanto que depois dali ele subiu aos céus, né? Para vocês verem, né? Que há uma diferença, né? E estando com os olhos fitos no céu, olhando para o céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram dois homens vestidos de branco, homens, né?
11. Os quais lhe disseram: homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima do céu, há de vir assim, como para o céu ouvistes ir. 12. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, tão conhecido, o qual está perto de Jerusalém, à distância do caminho de um sábado. 13. E entrando, subiram ao cenáculo, né? O cenáculo era um templo, né? Onde, perdão, né? O cenáculo é onde estavam Pedro e Tiago, João e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu, Mateus, o filho de Alfeu, Simão, o Zelote, né? E Judas, irmão de Tiago. Todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres de Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. 15. Naqueles dias, levantando-se Pedro no meio de discípulos, ora, a multidão junto era quase de 120 pessoas, disse. 16. Homens, irmãos, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus, Judas Iscariotes, né, que traiu Jesus. 17, porque foi contado conosco que alcançou sorte neste ministério, né, participou do ministério. 18, ora, este adquiriu um campo com um galardão da iniquidade, né, onde ele morreu, onde ele foi sepultado, né, e precipitando-se, né, que aí diz que ele foi enforcado e tal, numa árvore, né, mas enfim, morreu, né, ele se suicidou, né, rebentou pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram, né, a morte, né, dele foi horrível, né. 18, que foi notório a todos os que habitavam em Jerusalém, de maneira que na sua própria língua esse campo se chama Aceldama, isto é, campo de sangue. Porque no livro dos Salmos está escrito: fique deserta a sua habitação e não haja nem nela habite, e tome outro o seu espado. Né? Aqui, depois a gente vai continuar, mas o que Pedro está dizendo aqui, depois que Jesus morreu, né? Ele apareceu para os discípulos, mas mesmo assim os discípulos ficaram ainda meio perdidos, né? Mesmo tanto que Pedro depois ele vai pescar, ele vai voltar a pescar, né? Então eles ficaram ainda perdidos. Mas estavam ali ainda, não foram embora, estavam em Jerusalém. Por quê? Porque não tinham mais casas, eles estavam meio perdidos, né? E Jesus era o mestre, a grande pessoa que eles acompanhavam, não estava mais ali. Então aconteceu de eles virem Jesus, conversarem com ele, e virem Jesus subir aos céus, né, no corpo, como é chamado, ressurreto, né, um corpo diferente, não é um corpo mais do nosso físico. Viram subir, descer, conversar com os dois homens que eram anjos, né, mas mesmo assim, eles não sabiam muito o que fazer. Depois nós vamos agora. Então, por isso, eles ainda estavam ali em Jerusalém, né, os discípulos e mais as outras pessoas que seguiam. E aqui Pedro vai falar acerca de Judas Iscariotes, aquele que traz Jesus, e que era necessário que alguém assumisse o cargo dele, né? Assumisse o, o cargo de discípulo, né? Aí que vai entrar a história de Estevão, né? Mas aqui o que é mais importante, né? Que eu queria falar aqui sobre, né, a presença de Jesus nesses dias aí, que ele fala que vai vir o Espírito Santo, que é uma coisa que, né, nós já falamos, né? Eles iriam receber uma coisa que eles não tinham ainda, que Jesus fala que é o Consolador, tá? E que isso ainda está presente. Ele ainda está presente. E esse Espírito Santo, ele representa o que foi Jesus. Representa o Criador. E ele ainda está presente. Por isso que é chamado de o Consolador. É quando você está passando por alguma necessidade, você está passando por alguma orientação, e você ora e você sente, né? Você sente que você está sendo guiado e tal. Isso é o Espírito Santo. E esse Espírito Santo ele vai ser retirado da terra, tá? As pessoas não vão mais conseguir senti-lo.
Isso vai acontecer nos últimos dias, tá? Em muitas e muitas religiões, né, houveram muitos profetas, né, mas nenhum, né, foi como Jesus, no sentido de ele vir, passar pelo que passou, fazer o que ele fez, todos os milagres, ser morto, né, ser assassinado e depois voltar à vida e depois de ir embora, continuar ainda entre nós até o dia de hoje, através do seu Espírito. Então, ele está presente ainda hoje, tá? Mas vai haver um dia, né, no final, que o seu Espírito será retirado, tá? Então, é possível buscá-lo, é possível senti-lo, sentir a presença do próprio Criador, sentir esse Espírito, porque temos Espírito, acredite ou não, se acredite ou não, a vida continua, não mais um pouco, mas a vida continua, tá? Através do Espírito, tá? E se nós nos voltarmos, né, pensarmos, voltarmos ao Espírito, conseguiremos sentir o próprio Espírito do próprio Criador, né? E vamos começar a mudar e sentir a presença dele, algo notável, senti-lo aonde? No corpo, sentir no coração, sentir nos sentimentos, tá? E ele vai nos guiar para depois dessa vida, para onde ele está. Essa é a esperança, né, de quem é cristão. Então, fiquemos por aqui e depois vamos continuar mais aqui sobre o livro de Atos. Um abraço.